Paz do Senhor a você que está acessando esse vídeo. Você está no canal Nova Vida em Cristo. É com muita alegria que hoje nós vamos estar dando continuidade à nossa jornada Uma Vida com Propósito. Hoje nós estamos no dia 25 e hoje nós temos um tema muito importante, que é o tema Transformado pela Provação. Então hoje eu quero que você possa realmente prestar muita atenção, porque todo mundo passa por provação, seja o rico, seja o bilionário, seja o pobre, todo mundo passa. Aquele que está empregado passa, aquele que está desempregado também passa, aquele que serve a Deus passa, aquele que busca a Deus, que é religioso, que tem algum tipo de religião passa, aquele que não tem religião nenhuma, que não pratica, que não é um praticante, também passa. Isso faz parte da condição humana, e também os próprios animais estão sujeitos a passar por sofrimento, por situações de calamidade, enfim. Todo mundo passa por provação, até mesmo os animais. E hoje nós vamos estar aprendendo mais sobre a transformação que a provação realiza nas nossas vidas. Então vamos lá. Nós vamos ler o versículo que está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17, na Nova Versão Internacional, que diz assim: Pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Olha só que bênção. Nós temos aqui também a Madame Guyon, que diz assim: é o fogo do sofrimento que produz o ouro da santidade. Olha só que interessante. Aqui em cima nós vemos que os sofrimentos que nós passamos aqui, eles serão momentâneos. Vai haver sofrimento, vai haver dor, desespero. Só que o que acontece? Todos esses sofrimentos, que realmente são sofrimentos onde a pessoa sofre para a glória de Deus, não é sofrimento que a própria pessoa procurou, porque aqui nós temos que diferenciar aquilo que é realmente algo que a pessoa está passando, uma provação, de uma tentação. Tentação é tudo aquilo que nós sabemos que é errado, sabemos que vai fazer mal, mas nós realizamos, são os desejos da nossa carne. Agora, provação realmente são situações que acontecem para poder provar a nossa fé, para poder provar realmente a nossa certeza de salvação, para realmente provar realmente aquilo que nós somos nos momentos de sofrimento, de provação. Então, aqui a Madame Guyon, ela coloca que o fogo do sofrimento é o que produz o ouro da santidade. Então não há como você realmente ter santidade, ter realmente a preciosidade da santidade, porque santidade é algo preciosíssimo. É muito mais precioso do que qualquer bem material, qualquer material valioso, qualquer metal valioso, seja ele ouro, diamante. O ouro da santidade, ele só acontece quando o fogo do sofrimento ele existe. Ele faz com que você realmente se torne uma pessoa que busque mais a Deus, que se santifique realmente para passar por essa situação. Então, nós vamos lá ler o nosso versículo, nosso texto, no caso de introdução, para que nós possamos dar continuidade aqui no estudo, para podermos ler de forma prática os tópicos que nós temos que realizar para poder passar pela transformação da provação, pela provação. Então vamos lá. Deus tem um propósito por trás de cada problema. Isso é muito importante e realmente eu falo por mim mesmo, que muitas vezes a gente não acredita nisso. A gente acha que a gente está sendo injustiçado, que realmente nós não temos realmente um propósito que Deus tem para realizar em nossa vida. Realmente a gente acha que a gente é azarado. Eu falo isso por mim, irmão.
Não pense que porque eu estou fazendo esse estudo, eu nunca pensei isso que eu estou falando. Eu sou ser humano. Há momentos de tanto sofrimento que você acha assim, Deus esqueceu de mim. Realmente Deus esqueceu de mim. Não adianta eu continuar, essa luta vai continuar mesmo, não vai mudar nada. Mas não é assim que acontecem as coisas. É para isso mesmo que as provações elas existem, para poder provar realmente a nossa fé. Para que nós mesmos possamos perceber o quão longe nós estamos de Deus e o quão distante nós achamos que estamos tendo comunhão com Deus. Isso é muito sério. Então vamos lá. Deus tem um propósito por trás de cada problema. Ele usa as circunstâncias para desenvolver nosso caráter. Na verdade, ele se utiliza mais da circunstância para nos tornar semelhantes a Jesus do que da nossa leitura da Bíblia. Olha só que interessante, hein? A razão é óbvia. Você se defronta com as circunstâncias da vida 24 horas por dia. Olha, bem lógico, né? Então, eu vou só ler mais essa parte para a gente poder continuar o estudo. Jesus nos alertou dizendo que teríamos problemas no mundo. Aquela passagem, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ninguém está imune à dor ou livre de sofrer. E ninguém tem a oportunidade de atravessar a vida sem problemas. A vida é uma série de problemas. Toda vez que você resolve um, tem outro aguardando a vez. Nem todos são grandes, mas todos são importantes para o processo de crescimento que Deus tem para você. Pedro nos assegura de que problemas são normais. Queridos amigos, não se assustem nem se admirem quando vocês passarem pelas provas ardentes que estão para vir, pois isso não é coisa estranha, nem fora do comum que lhes vai acontecer. Então, irmãos, aqui nós vemos que nós vamos passar por problemas durante toda a nossa vida. E Deus, ele vai usar todos esses problemas, as circunstâncias da nossa vida, para poder desenvolver em nós o caráter de Cristo. E isso é fundamental, isso é realmente a base para o nosso entendimento do estudo. Bom, nós temos que entender o seguinte, nós temos que entender que para a transformação pela aprovação, quando nós passamos por essa transformação pela aprovação, nós temos que entender que são 4 processos que acontecem. Nós temos que entender o seguinte, que por trás de cada problema Deus tem um propósito, para que você possamos depender totalmente dele. Nós só conheceremos a Deus quando ele for a nossa única solução, o único que pode nos dar uma solução. Então, realmente só quando nós estivermos realmente dependendo totalmente de Deus é que nós vamos literalmente conhecer a Deus de forma plena. Quando ele for a nossa única solução, enquanto nós tivermos alguém, algum ser humano, um pai, uma mãe, um filho, enfim, dinheiro, saúde, inteligência, quando nós tivermos alguma coisa para a gente poder buscar como solução, nós não vamos conhecer a Deus na sua plenitude. Mas quando nós realmente estivermos tendo apenas Deus como a solução, é que nós vamos conhecê-lo totalmente e verdadeiramente. O primeiro passo que nós temos que entender que a transformação pela aprovação realiza em nossas vidas é edificar um caráter semelhante ao de Cristo. O nosso caráter é moldado ao caráter de Cristo em cada situação que passamos, para sermos purificados e termos a imagem de Cristo. Então, quando nós passamos por qualquer provação, seja ela pequena, grande ou média, nosso caráter ele está sendo moldado para que ele possa se tornar semelhante ao caráter de Cristo. Isso é fundamental. Nós estamos sendo purificados em nosso caráter para termos o caráter, para sermos semelhantes ao caráter de Cristo. Segunda atitude, nós temos que entender o seguinte, nós temos que reagir aos problemas
como Jesus reagiria. Nós temos que procurar ao máximo reagir aos problemas como Jesus reagiria. Logicamente não tem como nós fazermos exatamente da mesma forma que Jesus Cristo fez, mas nós temos que buscar realmente o mais próximo possível reagir aos problemas como Jesus reagiria. Nós temos que lembrar que o plano de Deus, ele é bom. Para poder viver em harmonia com Deus, nós temos que ter o nosso foco em Jesus. Isso é fundamental. E somente em Jesus nós podemos conseguir superar as dores e sofrimentos, sejam eles ou elas quais forem, pois elas são temporárias. A glória com Cristo é eterna. Isso é muito importante. Nós temos que entender que para viver em harmonia com Deus, nós temos que ter o nosso foco em Jesus e viver em comunhão com Jesus, entendendo que os nossos sofrimentos, por mais dolorosos que eles são temporários e que eles não vão durar a eternidade. Mas a glória com Cristo, sim, esta é eterna. Terceira atitude que nós temos que entender e que nós temos que fazer. Nós temos que exultar e agradecer. A palavra gratidão é muito importante. Principalmente se você é uma pessoa que muitas vezes sofre com depressão. É muito importante que você possa aprender a ser grato pelas pequenas coisas que talvez você não está conseguindo observar. Você precisa ser grato por estar vivo, você precisa ser grato pelas bênçãos que Deus te deu. E agora, nesse tópico, nesse penúltimo tópico, nós temos que entender que, mesmo em meio à dor e sofrimento, nós temos que glorificar a Deus, sabendo que tudo o que passamos é para o nosso crescimento espiritual. É certo que quando falo aqui glorificar a Deus, não significa que você vai ficar cantando louvores alegres, sendo que você está triste, abatido. Existem várias formas de você glorificar a Deus. E a principal de todas é você realmente ter uma comunhão diária com Deus. Ali no secreto, no seu quarto, a porta fechada, como Jesus Cristo ensinou. Ter o seu momento devocional. E o mais importante é que você realmente saiba, mesmo em meio à dor, em meio ao sofrimento, você saiba realmente dar glória a Deus e agradecer a Deus por tudo que você ainda tem, que você possui. E agradecer principalmente pelo dom da vida. E agradecer também realmente pela consciência e pela revelação da existência de Deus, que é realmente a maior de todas as bênçãos. A última atitude que nós temos que colocar em prática quando nós estamos sendo transformados pela provação é que nós temos que nos recusar a desistir. Isso aqui é muito importante. Você que me ouve, preste muita atenção nesse tópico. Esse é o último tópico e é um dos tópicos mais importantes desse estudo. Nós temos que continuar a nossa jornada nesta terra e buscar aprender o que Deus quer nos ensinar em cada situação na nossa vida. Isso é muito importante. Nós temos que entender e buscar aprender o que Deus quer nos ensinar em cada situação na nossa vida. Toda vez que você passar por uma provação, você precisa fazer a seguinte pergunta: por que eu estou passando por essa provação? Qual área da minha vida, o que do meu caráter Deus quer trabalhar comigo? Porque se você não fizer essas perguntas, você não vai realmente conseguir entender o propósito de Deus por cada situação. E todo esse estudo que nós fizemos até aqui vai ser inútil para você. E não é esse o objetivo desse estudo e de nenhum outro. O objetivo é que você possa colocar já em prática o ensinamento, colocar em prática o aprendizado com a palavra do Senhor. Então, toda vez que você passar por uma luta, por uma tribulação, você precisa realmente buscar saber qual que é a causa. Então, quando você passar por qualquer luta,
Você precisa realmente parar e pensar: meu Deus, por que eu estou passando por essa luta? O que o Senhor quer que eu aprenda com essa luta? Quais os ensinamentos? Quais realmente os ensinamentos que o Senhor quer que eu aprenda? Quais realmente são os aprendizados que o Senhor quer que eu aprenda para poder mudar o meu caráter? O que o Senhor quer mudar no meu caráter com essa situação, com essa circunstância? O que essa provação vai realizar na minha vida espiritual? O que eu vou melhorar? O que eu preciso melhorar? O que ainda falta para eu poder ter o caráter semelhante ao de Jesus Cristo? Se você não fizer essas perguntas, você não vai conseguir realmente entender o propósito de Deus em cada circunstância, em cada provação. Ok? Então, beleza. Nós chegamos então ao fim do nosso estudo. E aqui nós vamos estar lendo realmente a nossa reflexão para a gente poder terminar esse estudo e já colocar em prática. Então vamos lá. Então nós chegamos agora ao final do nosso estudo e nós vamos pensar sobre o nosso propósito. Então vamos refletir e ver realmente o que Deus tem para nós nesse estudo de hoje. Nós temos agora um tema para reflexão. Qual que é o tema para reflexão? Existe um propósito por trás de cada problema. Então, nós temos que entender que cada problema que nós passamos na Terra, existe um propósito por trás dele. Nós temos que entender esse propósito fazendo a pergunta: o que Deus quer me ensinar com esse problema? Qual parte da minha vida, qual área do meu caráter, qual área da minha vida eu preciso ser transformado e ser semelhante ao caráter de Jesus Cristo? Isso é fundamental. Um versículo para memorizar. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos capítulo 8, 28, Nova Versão Internacional também. Esse versículo é muito conhecido porque nós entendemos que em todas as coisas Deus vai realizar algo de positivo para a fé daqueles que realmente o buscam. E cada situação que acontece na vida dos servos do Senhor, Deus vai realizar ou tem algo para realizar, um propósito na vida dessa pessoa. Então é muito importante entender que, como diz o Danilo Gentili, ele fala algo muito interessante, que quando fala que sabemos que Deus age em todas as coisas, quando fala todas, é todas as coisas, não é apenas algumas coisas no passado, mas é em todas as coisas Deus ele age. E Deus ele tem um propósito em todas as coisas. E é importante que nós possamos fazer essa pergunta: o que Deus quer realizar na minha vida com esse problema? Isso é fundamental. Uma pergunta para meditar: qual problema na minha vida me trouxe mais crescimento? Olha só que pergunta poderosíssima. Como diz o José Marques, perguntas profundas, poderosas, profundas. Qual problema na minha vida me trouxe mais crescimento? Eu pergunto para você. Eu já sei qual que foi o problema que trouxe mais crescimento na minha vida. Qual que foi o problema, ou qual está sendo o problema que está acontecendo na sua vida agora, que está te trazendo mais crescimento espiritual, que está te fazendo realmente buscar realmente uma comunhão maior com Deus? Se você está passando por qualquer problema, e é bem provável que você tenha algum problema em alguma área ou com alguma situação, porque ninguém é imune a ter problemas na Terra, procure responder o que você precisa crescer, em qual área você precisa crescer, para que o propósito de Deus possa ser revelado na sua vida. Meu muito obrigado a você.
Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho, envie esse vídeo para os seus grupos de WhatsApp, tá ok? Para os seus amigos. Deixe aqui o seu comentário, deixe aqui a sua avaliação, deixe aqui também a sua crítica, a sua sugestão. Tudo feito com amor e com carinho. Toda crítica feita com amor será bem aceita. Ok? Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe realmente esse seu aprendizado. Agora é só colocar em prática. Em nome de Jesus, Deus abençoe a sua vida. Amém.